Olá, meus amigos, serão muito bem-vindos ao nosso mini curso da contratação segura. Aqui ao longo das próximas aulas vou mostrar para vocês todos os problemas que podem surgir da contratação, desde a fase ali pré-contratação, pré-contrato de trabalho, até ali no momento da anotação da carteira, na hora do fornecimento dos equipamentos de proteção individual. A gente quer buscar aqui a forma mais segura de contratação, reduzindo riscos trabalhistas, reduzindo custos trabalhistas. Vejo que muitas questões, muitos erros acontecem nesta fase aqui e que geram altas condenações e frequentes condenações trabalhistas. Esse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a fase pré-contratual. Antigamente se discutia até mesmo se caberia à Justiça do Trabalho analisar algo antes mesmo da formação do contrato. Hoje está sedimentado que há competência trabalhista, que problemas podem surgir nessa fase pré-contrato e que muitas vezes geram danos morais e danos materiais, como nós vamos trazer agora, sempre com base em jurisprudência dos nossos tribunais. Então, nesse primeiro vídeo, eu trouxe para vocês alguns problemas trabalhistas que podem surgir dessa fase pré-contratual, dessa fase de seleção, dessas conversas preliminares que podem levar à contratação do empregado. O primeiro problema que pode surgir aqui, principalmente com a fiscalização do trabalho ou com o Ministério Público do Trabalho, seria a exigência de experiência. É muito normal ainda nós vermos anúncios em revistas, em jornais, anúncios de emprego exigindo a experiência naquela função de 1, 2 anos ou até mais anos. Vejam que pela CLT não cabe exigir um prazo tão grande. Eu não posso exigir que você tenha naquela função 1 ano, 2 anos, porque existe uma regra na CLT que fala que a exigência de experiência não pode ser superior a 6 meses. Então, se a fiscalização do trabalho ou se o Ministério Público do Trabalho percebe que aquela determinada empresa está sempre exigindo experiência superior, a empresa pode ser multada, a empresa pode ser alvo ali de inquérito administrativo pelo Ministério Público do Trabalho ou ações civis públicas. Então vejam que é um detalhe importante, mas que muitas empresas não sabem, que muitas empresas simplesmente ignoram. Você não pode exigir mais de 6 meses de experiência naquela determinada função. Agora, o que dá mais problema mesmo, que nós temos uma chuva de ações, várias decisões judiciais aqui falando de promessa de emprego, várias condenações e boas discussões falando sobre promessa de emprego não cumprida. Você prometeu, eu até deixei outro emprego, pedi demissão para vir trabalhar com você porque estava tudo certo. Depois o que você faz? Você simplesmente não me contrata. Fala que por qualquer motivo não vai me contratar. Isso gera dano moral e dano material. Várias empresas já foram aqui condenadas em virtude dessa promessa de emprego que não foi cumprida. O que nós temos que verificar aqui, pessoal? Que é o foco das discussões no Poder Judiciário. Se foi uma promessa de emprego séria, concreta ou não. Esse é o primeiro ponto que a gente analisa. Uma coisa, eu falar para você, te encontrar um dia lá, ô meu amigo, tudo bom? Pai, beleza? Ó, quando é que você vai trabalhar comigo, hein? Sério? Ah, não, vamos, um dia nós vamos trabalhar junto sim, passa lá na empresa pra gente conversar. Tá, isso aqui é conversa, balela, isso não é ali uma promessa de emprego. Ah, então Bruno vai me dar um emprego, eu vou pedir demissão para ir lá trabalhar com o Bruno. Não. Isso não é uma promessa concreta que, se desrespeitada, vai gerar dano. Não.
Agora, uma coisa é você ter uma conversa concreta. Você vai vir trabalhar aqui, você começa no dia tal, me entrega a sua documentação, a função é X, o salário é Y, você começa no dia tal. Ó, Bruno, eu vou pedir demissão do emprego então, vou conceder o aviso prévio lá, dia tal começo. Beleza, ok. Prepara a documentação que no dia tal você começa. Comecei? Não. Simplesmente o empregador não vai dar para contratar agora. Essa é a promessa de emprego. Igualzinho, por exemplo, o professor. O professor foi lá, a empresa, a faculdade, a escola falou que ia ser contratado, ele apresentou documentação, disse o horário que tinha disponibilidade, recebeu o horário que ele iria trabalhar, aí semana que vem começam as aulas, ele está lá tudo preparado já com o horário, daqui a pouco, ó, não vamos mais te contratar, teve algum problema, não vamos mais te contratar. Isso é uma promessa séria. Agora, o que a jurisprudência sempre analisa e diz que não é promessa de emprego? Eu falei para você fazer o exame admissional. Te mandei o encaminhamento para você ir lá na clínica, que é a empresa conveniada, para você fazer o exame admissional. Você fez o exame admissional. Aí eu falei, ó, infelizmente a gente não vai poder contratar. Não, mas eu fiz o exame admissional. Isso não é entendido como uma promessa de emprego. O fato de você ter feito o exame admissional não lhe garantia a contratação, por isso que o não cumprimento, a não efetivação da contratação não gera dano. Então, isso que a gente primeiro analisa, se era uma promessa séria ou não, concreta ou não, com detalhes ou não. Depois, a gente lembra que o simples fato de você ter feito o exame admissional não vai lhe garantir. Agora, no caso do professor, foram entregues ali horários de trabalho, no seu caso lá, que não é professor, mas foi feito o login, a senha, você começou a acessar, recebeu documentações, já estava se preparando para o trabalho, faltava só a assinatura da carteira que seria feito no dia tal e não foi feita. Isso é uma quebra de promessa. A promessa não cumprida gera, num primeiro momento, dano moral. Só que pode gerar dano material também. Depende da situação concreta. Imagina o seguinte, essa situação concreta eu vi no Poder Judiciário. Uma pessoa que trabalhava no Rio de Janeiro, que falou, começou a conversar com a empresa aqui de Vitória, no Espírito Santo. E aí a conversa foi se desenvolvendo, tudo fechando, beleza, então a pessoa lá no Rio de Janeiro falou o quê? Então tá, vou pedir demissão aqui, estou mudando para Vitória, vou entregar o apartamento que eu tenho alugado aqui no Rio, estou indo para Vitória. Entregou o apartamento, pediu demissão, colocou tudo dentro do caminhão de mudança, o caminhão de mudança chegou aqui em Vitória, ela tinha pago multa rescisória lá no Rio de Janeiro, chegou o caminhão aqui, alugou o apartamento, não foi contratada. Essa empresa, no todo, dano moral e dano material, foi condenada a pagar R$20 mil. Dano material, a multa rescisória, o caminhão de mudança, passagem, mais o dano moral. Total R$20 mil, porque você tinha algo absolutamente concreto, ok? Depois, discriminação. A discriminação pode ser, por exemplo, com a exigência de um sexo específico, então só para homens, só para mulheres, ou então a exigência de foto no currículo, porque aquele que eu achar feio, aquele que não for da raça que eu quero, eu já elimino. Então isso daqui é discriminação que vai gerar dano moral, vai gerar aqui ações do Ministério Público do Trabalho, pode gerar autuação administrativa. Então, não vai exigir foto no currículo, não vai exigir num primeiro momento um sexo específico, a não ser
que exista uma justificativa plausível para você querer contratar apenas homens, apenas mulheres. Isso pode? Pode. Então, num primeiro momento, você não pode discriminar. Só quero contratar homens ou só mulheres. Mas pode ser que exista uma justificativa plausível para a contratação só de homens ou só de mulheres, ok? Depois, processos seletivos muito longos e vínculo de emprego. A Justiça do Trabalho já reconheceu o vínculo de emprego em processos seletivos muito longos. A pessoa ficava à disposição da empresa durante meses, realizando aquele processo seletivo. A Justiça do Trabalho percebia o que, nitidamente a gente tem os pressupostos do vínculo de emprego aqui. A gente tem pessoalidade, a gente tem habitualidade, a gente tem subordinação. A onerosidade ela é presumida, porque ninguém trabalha de graça para empresas, só para, se eu for um voluntário numa instituição beneficente. Agora, fora isso, onerosidade presumida, eu tenho os requisitos do vínculo de emprego, vamos reconhecê-lo. Então, quanto maior, mais longo o processo seletivo, quanto mais à disposição da empresa aquele trabalhador fica, maior o risco de ser reconhecido o vínculo de emprego com anotação da carteira e pagamento de salários e todas as verbas de todo aquele período, ok? Trouxe aqui uma decisão para vocês, do começo de 2020, de março de 2020, TRT 12ª Região, que é o de Santa Catarina, falando de promessa de emprego não cumprida, indenização por danos morais e materiais. Comprovado nos autos que o autor passou pelo exame admissional e inclusive pediu demissão do seu emprego para aceitar a proposta da ré, houve a configuração de um contrato preliminar. Assim comprovado que o contrato não se concretizou exclusivamente por culpa da ré, fica caracterizada a culpa em contraendo, devendo ela responder pelos danos morais e materiais. Vejam que aqui não é só exame admissional. Ele, inclusive, passou pelo exame admissional, pediu demissão e havia no processo aqui outros elementos que caracterizavam a promessa de emprego. Porque, como eu falei para você, simplesmente falar, vai lá e faça o exame admissional. Isso não é uma promessa de emprego. Aqui você tinha outros elementos, inclusive a demissão do outro emprego. Ninguém vai pedir demissão do outro emprego por nada, só porque fez um admissional. Não, você tinha outros elementos aqui que conduziram a essa conclusão de que se tratava de uma quebra infundada daquela promessa, daquele contrato preliminar. Inclusive se chama aqui de contrato preliminar com base no Código Civil, ok? Então, a gente termina aqui esse vídeo, daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes importantes pra gente. Um abraço.